Bom dia a todos vocês que nos acompanham todas as manhãs aqui na nossa Web TV, através desse programa chamado Oração da Manhã. Eu sou o irmão José, talvez você não me conheça porque eu não apareço muito por aqui, mas hoje eu fui escalado para estar aqui com vocês nessa manhã, fazendo essa oração para consagrar o nosso dia, para nos dar força, para pedir a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E eu tenho certeza que hoje é um dia especial, que Deus quer derramar, sem dúvidas, muitas graças sobre nós. E hoje Deus ele separou uma passagem muito especial para cada um de nós, para falar aos nossos corações, para nos dar coragem. Coragem, acho que essa é a palavra certa, para que nós enfrentemos todos os nossos inimigos, todas as nossas dificuldades, as barreiras que nós encontramos na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus nessa manhã quer te dar essa graça, a graça de te encorajar para que você possa ser uma pessoa mais firme nos teus propósitos, né? Nós acabamos de iniciar o ano, sempre que vira o ano a gente começa novos objetivos, novas metas, e a gente sabe que no começo do ano é sempre aquela empolgação, aquela euforia, aquele desejo de cumprir todos os objetivos que nós traçamos, mas sabemos também que ao longo do ano a gente vai, digamos assim, enfraquecendo, a gente já não vai acreditando tanto na gente, vai deixando as coisas para o próximo ano, e eu tenho a certeza que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, pelo contrário, é que nós, sem dúvida, alcancemos todos os objetivos, todas as metas que nós traçamos, porque é o que a própria palavra de Deus nos diz. Não existe nenhum sonho que nós trazemos no nosso coração que não seja inspirado por Deus, e quem nos ajuda a realizar esse sonho é o próprio Deus, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, para poder rezar, para estar na presença de Deus, que é quem nos dá força. Por isso eu quero te convidar, meu Deus, nós já temos 40 pessoas assistindo. Deu um boom, tinha 12 antes de começar, deu um boom. Então eu gostaria, antes da gente, de fato, começar a rezar, que você mandasse aqui um propósito que você tem para esse ano, né? Não sei, uma meta aí que você possa divulgar, para que nós estejamos aí durante essa manhã, rezando por você, tá certo? Quero mandar um abraço aqui pro Eliel, né? Sempre com a gente, é um prazer estar aqui com você. A Silvana Prel também está sempre com a gente, a Júlia Cardilho, nossa vocacionada, semana que vem é o nosso retiro, acredito que você esteja muito ansiosa para esse retiro. A Tainá Silva, minha filha espiritual, quero mandar um abraço, né? Desde antes de começar a oração eu já estava lembrando de todos vocês, já rezei por vocês hoje, a Tainá, a Nina, a Vitória, a Isabela Calil, Gabi Braco, Rafael, o Gustavo Bug, a Duda, meu Deus, será que estou esquecendo alguém? A Giovanna Kiltz, acho que foi todo mundo agora. Espero que tenha sido, se eu esqueci. Bom, depois eles vão me cobrar, tá? Eu já falei, né? E também quero mandar um abraço pro Marcos também. O Marcos sempre foi meu filho espiritual, né? Mas ele aprontou umas comigo, eu tive que dar uma, como nós podemos dizer assim, uma cancelada, né? Tá na hora, tive que dar uma cancelada no Marcos, mas mandar um abraço pra ele também. A Cleo tá sempre com a gente, a Amanda Amaral também, quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham. E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo para esse ano de 2021? Quando virou o ano, eu acredito que você pensou, né? Nossa, esse ano eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, sei lá, não sei, muitas pessoas querem começar uma nova faculdade, um novo emprego, mudar de ramo ali profissional. Qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo? Eu acredito que a palavra que Deus separou para nós hoje vem ao encontro justamente desse propósito que nós traçamos no início do ano, tá bom? A gente já está quase terminando o mês de janeiro, né? Passa muito rápido, gente, nossa. Eu tava de férias, eu tirei 15 dias de férias. Parece que eu voltei pro convento no dia que eu saí, praticamente, de tão rápido que foi, assim, passou muito rápido mesmo. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, se a gente não presta atenção, a gente acaba deixando a vida passar e a gente acaba não alcançando aquilo que a gente quer. Essa é a verdade, né? A gente não toma o controle ali da nossa vida e as coisas vão acontecendo sem a gente ter ali o controle mesmo, de fato. E por isso nós precisamos da graça de Deus. Tá bom? Então manda aí qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. E eu já quero iniciar, até falei para as meninas, quero começar hoje um pouquinho diferente. A gente já vai começar, enquanto você manda aí os teus objetivos para esse ano, a gente já vai começar a nossa oração consagrando o nosso dia,
com a oração da fraternidade. Você que tem um livrinho aí em casa, acompanhe conosco, tá bom? Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que nos escolhestes não por nossos méritos, e sim por vossa infinita misericórdia, dai-nos a graça de sempre mais seguir o exemplo de São João Paulo II, que constituístes pontífice de vossa Igreja, e que para nós é modelo inspirador. Fazei que através de nosso testemunho possamos santificar o clero, com um zelo cada dia maior, restaurar as famílias, e movidos por um espírito missionário, salvar a juventude, e dizer a ti, sua Santa Mãe, totus tus, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos nos consagrar à Santíssima Virgem nesse momento, confiando a ela a nossa vida, os nossos propósitos, as nossas dificuldades, consagrando a nossa família, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós sabemos que estão distantes de Deus. Nós sabemos que Nossa Senhora, ela é como se fosse uma ponte para Deus. É claro, o propósito dela nunca é que as pessoas se prendam simplesmente à devoção que nós devemos ter a ela, mas principalmente a devoção, a fidelidade a Deus. Por isso que eu digo para você, Nossa Senhora é como se fosse uma ponte. E ela faz essa função também, ela realiza esse trabalho de levar as pessoas até Deus. Então, acredito que nesse momento, nessa consagração, nós podemos colocar no colo da nossa mãe, da Virgem Maria, todas as pessoas que nós amamos, que nós trazemos no nosso coração e que nós desejamos que tenham esse encontro com Deus, para que Nossa Senhora faça essa ponte e leve essas pessoas até nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós nos consagramos dizendo: eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha. Eu te entrego e consagro, com toda a submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. Então, você já mandou o seu propósito, você já mandou aí qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo para esse ano? Hoje nós estaremos rezando principalmente por isso, né? E eu tenho certeza que por conta dessa pandemia, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo inteiro, existem muitas pessoas que estão rezando por um emprego, estão rezando para alcançar ali de novo a graça das portas se abrirem no ramo profissional da sua vida, porque é uma dificuldade muito grande. Você imagina, o mundo vivendo toda essa pandemia, né? Já existe essa dificuldade aí de locomoção, porque nós não podemos ter aglomeração, nós não podemos ter locais muito cheios, e aí também a questão financeira, né? Porque se as empresas não podem ter os empregados nas fábricas, nas indústrias, elas também têm que acabar demitindo, porque acaba não produzindo dinheiro, tem que acabar demitindo. Então, muitas pessoas nos pedem oração porque acabaram ficando desempregadas. Eu quero, hoje em especial, entregar a vida de todas essas pessoas, porque nós sabemos que para Deus não existe o impossível. Independente se está tendo uma pandemia, se o mundo está vivendo toda essa crise, para Deus não importa. Deus, ele é capaz de realizar o milagre, ele é capaz de conceder a graça do trabalho para aqueles que estão desempregados, e a própria palavra nos diz, em Romanos 5,5, a esperança não nos decepciona. Por isso, se você confia em Deus, tenha essa certeza no seu coração. Você não será desapontado, você não será desamparado. A palavra também nos diz isso, Deus não nos desampara, não deixa de cuidar de nós. A palavra de Deus em Isaías também nos fala, ainda que a sua mãe se esquecesse de você, Deus jamais te esqueceria, para nos mostrar o valor que eu e você temos para Deus, para te mostrar o quanto eu e você somos preciosos para Deus. Por isso, quando nós sofremos, quando nós estamos passando por uma dificuldade, não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus está distante de você, não pense que por conta do seu pecado Deus te abandonou. Pelo contrário, Jesus, ele nos fala, eu vim ao encontro daqueles que são pecadores, eu não vim ao encontro daqueles que são justos, daqueles que são sãos, não, eu vim ao encontro daqueles que são pecadores. Por quê?
Porque os doentes são aqueles que precisam do médico. E Jesus é o médico. É o médico que vem ao nosso encontro. Por isso, se você hoje se considera, se você olha para a sua vida e fala, mas irmão, eu sou muito pecador, eu não sou digno da graça de Deus, eu não sou merecedor da graça de Deus, eu não mereço que Deus realize um milagre na minha vida. Olha, tenha certeza, nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece. Às vezes as pessoas olham para mim na igreja e falam, nossa irmão, eu queria ser tão santo quanto você. Coitado, né? Se ela conhecesse a minha vida, conhecesse o meu interior, ela ia saber que dos pecadores eu acredito que eu sou o maior. Então assim, nenhum de nós é digno da graça de Deus, tem essa certeza. Por isso que a gente chama de graça. Se nós fôssemos merecedores da graça de Deus, isso não seria uma graça, nós teríamos conquistado, você concorda? E nós não conquistamos nada. Deus concede a nós os milagres, Deus concede a nós as graças justamente porque nós não merecemos, mas Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Então, se nessa manhã você veio até esse programa, você veio até essa oração da manhã, é porque você sabe que Deus, Ele te conhece, Ele sabe as tuas dificuldades, sabe os teus sofrimentos e mais do que isso, te concede aquilo que você precisa. E eu posso te dizer, concede mais ainda, como a própria palavra nos diz, nos concede em abundância. Então creia, toma posse dessa palavra e eu já quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos aí onde você está, né? Seja no seu trabalho, no seu quarto, na sua sala, diante da sua TV, do celular, não importa. Mas eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a se colocar na presença de Jesus, a convidar Jesus a participar hoje do seu dia, a participar hoje de tudo aquilo que você vai fazer, de tudo aquilo que você se planejou a realizar. Eu te convido nesse momento a falar com Deus hoje, a falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, venha ao meu encontro, venha ao encontro da minha fraqueza. Espírito Santo, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas coisas para fazer que eu nem sei o que te pedir, eu nem sei o que pedir na minha oração. Mas como a sua palavra nos diz, o Espírito vem ao encontro da nossa fraqueza e reza em nós, porque nós não sabemos o que pedir de fato. E hoje nós clamamos a sua presença. Hoje nós te convidamos a fazer parte da nossa vida, a tocar no nosso coração o mais íntimo, o mais profundo, o mais secreto, aquele lugar que só o Senhor conhece, que só o Senhor é capaz de adentrar. Nessa manhã, Espírito Santo, nós queremos te convidar a ficar conosco, a estar do nosso lado, nos momentos em que nós fraquejarmos, nos momentos em que nós vacilarmos. Esteja do nosso lado, assim como Pedro, naquele momento em que ele pisa sobre as águas, em que ele começa a caminhar sobre o mar, mas no momento em que ele sente medo, no momento em que ele desacredita, ele afunda. O braço de Jesus se estende para levantá-lo mais uma vez. Nós somos assim durante o nosso dia. Quantas vezes nós fraquejamos, quantas vezes nós vacilamos, e nós precisamos hoje, Deus, do seu braço estendido para nos levantar. Nós precisamos hoje, Deus, da sua presença. Nós precisamos que o Senhor esteja do nosso lado, porque sabemos que somos fracos, que não somos dignos, mas sabemos também que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos abandona, mas pelo contrário, vem ao encontro da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, nos auxiliar, nos fortificar. E nós te pedimos essa graça hoje, acima de tudo aquilo que nós precisamos hoje. Eu acredito que a maior graça que nós podemos ter hoje, podemos receber de Deus, é justamente ter a sua presença, ter a presença de Deus, a presença que nos dá paz, a presença que nos dá alegria, que nos dá felicidade. Quantas vezes ao longo do nosso dia nós vivemos uma correria, nós vivemos diversos momentos de estresse, de tensão, de ansiedade. Quantas vezes nós não conseguimos nem mesmo controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas a presença de Deus, ela vem justamente ao encontro de tudo isso para nos dar o contrário, nos dar paz, em meio à tempestade, em meio à tormenta, em meio a tantos problemas. A presença de Deus vem nos dar paz, de ter a certeza que mesmo passando por todo esse turbilhão, mesmo passando por tantas dificuldades, no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo porque nós estamos com Deus. Porque nós estamos com Deus. Vem agora no meu coração justamente o sentimento que os apóstolos tiveram quando viram Jesus crucificado, quando viram o seu mestre, aquele que realizou tantos milagres,
aquele que fez tantos prodígios no meio do povo. Quando eles viram o mestre crucificado, o mestre morto, o mestre que já não estava mais no meio deles, o coração deles foi tomado por um sentimento de medo, um sentimento de fracasso, um sentimento de não saber mais o que fazer. Quantas vezes ao longo do nosso dia nós temos esse sentimento? E eu imagino, no momento da ressurreição, no momento em que Jesus aparece vivo no meio deles, qual foi o sentimento que tomou o coração? O sentimento de felicidade, o sentimento de alegria, de paz, mais uma vez tomou o coração daqueles discípulos, de saber que mesmo diante de toda a dificuldade que eles passaram, de todo o calvário, de ver o mestre morto, no final tudo deu certo. No final tudo deu certo, porque nós estamos com Deus. Então tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Se você está com Deus, se você se coloca na presença de Deus, no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu te convido a colocar a mão sobre o teu coração agora e dizer isso para si mesmo. Dizer para você mesmo, se você acredita, se eu acredito em Deus, no final tudo vai dar certo. Porque se nós acreditamos em Deus, não são os nossos planos que são realizados, mas sim os planos de Deus. Sim, os planos de Deus. Então tenha essa certeza hoje, nessa manhã. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho da sua barreira, não importa o tamanho da sua muralha. Se você está com Deus, no final tudo vai dar certo. E Jesus, eu já quero te consagrar todas as nossas metas, todos os nossos objetivos que nós traçamos para esse ano de 2021. E quero te pedir que o Senhor derrame sobre mim, sobre todos aqueles que nos acompanham, a sua graça, para que nós possamos alcançar, não somente traçar os objetivos, mas sim alcançá-los. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nessa manhã nós precisamos de Ti. Você pode dizer isso para Deus. Deus, Ele se agrada das pessoas que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que são falhos, mas que também reconhecem que precisam de Deus. Deus, Ele se agrada. Por isso você pode dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Eu necessito, Senhor, da Sua graça. Como um filho que necessita do colo de pai. Como um filho que necessita do amparo do pai, da mãe. Nós hoje necessitamos, Senhor, do Seu amparo. Por isso venha ao nosso encontro e derrama sobre nós a Sua graça, porque nós precisamos de Ti. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por esse momento de oração, por todas as pessoas que nos acompanham. Eu te agradeço, Senhor, por essa web TV, por esse estúdio que nós temos aqui, por essa possibilidade de levar a Sua palavra para mais pessoas, para mais corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja bendito, Senhor, seja louvado pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós Te amamos, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos nessa manhã. Amém? Meu Deus do céu, 73 pessoas, Tônia. É o recorde do irmão José, eu acho. É muita gente. Nossa, eu tô muito feliz, muito obrigado, viu, gente, pela companhia de vocês. E como eu falei desde o início, eu acredito que hoje Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus, Ele tem uma palavra para nos encorajar, para nos dar coragem. Eu gosto tanto dessa palavra coragem, eu não sei porquê. É uma virtude que me chama muito a atenção, né? Desde o ano passado, só para explicar um pouquinho para vocês, nós, irmãos mais velhos, eu, o irmão Samuel, o irmão Barnabé, o irmão João, o irmão Abraão, nós que já temos uma caminhada aqui na fraternidade, inclusive eu e o irmão Abraão agora em fevereiro vamos fazer 6 anos já de vida religiosa, graças a Deus. Passa muito rápido, gente, nossa senhora, muito rápido, a gente nem vê passar, graças a Deus. Mas nós que somos irmãos mais velhos, o Padre, ele já nos confia algumas pessoas para nós darmos ali direção, orientação para as pessoas. Não sei se a Pamela, se a Gabi já tem, né, algum irmão que dá orientação, mas eu, pelo menos, eu tenho 9 filhos espirituais. Já estou contando de novo aí o Marcos, né, como um filho espiritual.
E eu falava para vocês das metas, né, dos objetivos. E esse ano eu tracei com eles um objetivo de ler a Bíblia inteira durante o ano, né? Para fazer isso, nós precisamos ler todo dia 5 capítulos da Bíblia. Todo dia, tem que ser fiel, olha, todo dia você tem que ir lá. Claro, eu fiz um planejamento, né? Cada dia tem a sua leitura específica, não é simplesmente assim, vou abrir aqui a Bíblia, vai cair em tal capítulo, eu leio daqui para frente 5 e acabou. Não, tem todo um cronograma, toda uma programação. Mas esse foi uma meta que eu tracei junto com eles, né? Para que nós possamos evoluir espiritualmente. Por quê? Porque São Jerônimo ele diz, quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então qual que é o propósito? Né? O propósito é terminar a Bíblia e sair falando para todo mundo, olha aí, ó, né? Tô me gabando, sou o irmão José, já li a Bíblia inteira, né? Sei mais que todo mundo. Não é isso. Mas é durante esse ano de 2021 criar essa intimidade, criar essa profundidade com Deus. E já vão fazer 2 meses que nós estamos fazendo esse programa. Ele começou lá no Advento, né, no começo de dezembro ali. E uma coisa eu percebi. É necessário, para se alcançar uma meta, para se alcançar um objetivo, é necessário fidelidade. É necessário ter ali empenho. E mais do que isso, é necessário ter coragem. A coragem de muitas vezes enfrentar a si mesmo. Se enfrentar. Por quê? De todos os inimigos que nós temos, e eu posso incluir até mesmo o maligno, o demônio, ele é nosso inimigo, é o inimigo de todos os filhos de Deus. Por quê? Porque ele nos odeia, né? Odiando a Deus, ele nos odeia. Porque se nós seguimos a Deus, se nós seguimos o mandamento de Deus, nós amamos a Deus e nós agradamos a Deus, então o maligno nos odeia. Por quê? Porque ele não quer agradar a Deus, pelo contrário, ele quer desagradar a Deus. Ele já sabe que ele é um derrotado, ele já sabe que ele vai perder, mas a intenção do maligno não é vencer, não é ganhar a batalha. A intenção do maligno é arrastar o maior número de pessoas com ele. O maior número de pessoas que possam também desagradar a Deus. Mas eu posso dizer para você nessa manhã, que talvez nem o maligno, nem o demônio seja o nosso maior inimigo. Talvez o nosso maior inimigo, sabe quem é? Somos nós mesmos. Olha só que coisa. Somos nós mesmos. Principalmente quando nós temos uma meta, nós temos um objetivo. E qual é a importância de se traçar metas, de se traçar objetivos ao longo da sua vida? Qual que é a importância? Porque nós como cristãos, você que nos acompanha nessa manhã, nós temos um objetivo em comum. Eu acredito que você que está aí do outro lado, né, acompanhando, você também tem o objetivo da santidade, você também tem o objetivo de alcançar o céu. E eu posso dizer para você, esse não é um objetivo fácil. Esse não é um objetivo assim que nós podemos dizer, nossa, todo mundo que quiser vai alcançar. Não é verdade isso. O próprio Jesus nos fala, né, que muitos vão tentar, muitos vão buscar, mas não irão alcançar. Né? Justamente porque é um objetivo muito difícil de ser alcançado e que exige de nós muito empenho, muita dedicação. Exige de nós, de fato, esforço e principalmente coragem. Irmão, mas o que tem a ver com os objetivos que nós traçamos ao longo do ano, ao longo da nossa vida? Tem a ver por quê? Porque se nós não somos capazes de alcançar objetivos nessa terra, objetivos que comparados ao objetivo do céu são pequenos, quanto mais nós não alcançaremos o céu. Então assim, essa é a importância de nós traçarmos metas e objetivos na nossa vida. De entender que nós precisamos, através dessas metas, através desses objetivos, ganhar, receber, né, através da nossa luta, as virtudes que serão necessárias para que nós alcancemos o céu. E uma dessas virtudes é justamente a coragem. Como eu falava para vocês, eu adoro essa virtude, né, com os meus filhos espirituais aí eu tenho trabalhado essa questão das virtudes, já trabalhei a prudência, já trabalhei algumas outras virtudes, quero também trabalhar essa virtude da coragem e quero falar dela um pouquinho para vocês hoje. Por quê? Porque o que é a coragem? Às vezes as pessoas elas confundem. E por que para o cristão é necessário coragem? Primeiro, coragem não é você não sentir medo. Coragem não é você não ter medo. Nossa, vamos supor assim, o irmão José ele é corajoso, ele não tem medo. Não, uma coisa não tem a ver com a outra, né? É possível você ser uma pessoa corajosa, ser um homem, uma mulher corajoso e ao mesmo tempo sentir medo. Nossa, irmão, eu pensei que coragem era justamente o contrário do medo. Não é.
Coragem é você sim sentir medo, mas saber enfrentá-lo. Coragem é você ter medo, mas agir através dele. Agir em função dele. Ou seja, você tem medo, você sente medo, mas o medo não te paralisa. O medo não te prende. Por quê? Porque você usa da virtude da coragem. É a virtude da coragem que te faz ir além do medo. É a virtude da coragem que te faz agir além desse sentimento, além dessa emoção do medo. O medo, se nós pararmos para pensar, olharmos por uma perspectiva, ele não é algo ruim. Por quê? Porque ele evita que nós tomemos decisões loucas, né? Ou seja, o medo por si só ele não é algo ruim, mas ele é um sentimento ali que, vamos dizer assim, que nos protege no meio de um perigo, no meio de algo, de uma situação ali que seja perigosa até mesmo para a nossa vida. Você imagina, se nós não tivéssemos medo, vamos imaginar a seguinte situação: você está na rua e chega um ladrão para te assaltar, armado, né? Aponta a arma para você. Se você não tivesse medo, o que você ia fazer? Você ia tentar lutar, né? Tipo, não tenho medo de morrer, eu vou pegar na arma, vou bater no ladrão, o que poderia acontecer com você? Se você reage dessa forma, o ladrão vai lá, né? Ele tem a arma tá na mão dele, ele é muito mais rápido do que você, do que a sua reação. Se você não tivesse medo nesse momento, você poderia morrer. Então o medo, por si só, ele não é algo ruim. Mas qual que é o ponto ruim do medo? O ponto ruim do medo é quando ele te paralisa. É quando ele te prende, quando ele não te deixa agir. Não estou dizendo aqui, gente, que é pra gente, né, ter coragem, bater no ladrão. Pelo contrário, não reaja, né? A própria palavra de Deus, Jesus nos fala, tô pegando só uma situação para te mostrar um lado positivo do medo, né? O próprio Jesus fala, se um ladrão te pedir uma túnica, você vai lá e entrega a túnica e também, né, as vestes. Se te pedir a bolsa, você também entrega o cajado. Então, assim, nessa situação não é para ter coragem, tá? É realmente para... Eu acho que a maior coragem ali é você entregar, talvez até mesmo falar de Deus para ele naquele momento breve, falar, olha, Deus te ama. Às vezes, uma palavra que você dá toca o coração, né, da pessoa. Mas não é essa situação que eu tô falando para você ter coragem. Por quê? Quer ver uma situação que você pode ter coragem? Dias atrás, uma mulher me procurou e ela falou assim, irmão, eu queria muito uma orientação, por quê? Porque eu trabalho em uma área, eu trabalho na área administrativa, mas o meu sonho é trabalhar na área de estética. Só que eu já tenho uma carreira na área administrativa, eu já trabalho há muitos anos, eu já tenho um currículo, né? O meu emprego é muito bom, eu já recebo um salário muito bom, mas o meu sonho de fato é trabalhar na área estética, é trabalhar na área ali que cuida, né, digamos assim, da parte visual das pessoas. Esse é meu sonho, é isso que eu quero. No caso dessa mulher, ela precisa ter muita coragem. Por quê? Porque ela pode colocar tudo a perder. Ela pode colocar toda a carreira dela a perder em função de um sonho dela. Mas o medo que ela sente de perder tudo não pode paralisar ela. Não pode deixar ela presa e essa prisão vai acabar deixando ela infeliz. Por quê? Tudo bem, ela criou uma carreira na área administrativa, ela já tem, né, digamos assim, todo um currículo diante ali da área administrativa, mas ela não está feliz. Com tudo que a área administrativa traz para a vida dela, ela não está feliz. Então, ela precisa enfrentar esse medo de ter que abandonar essa área administrativa para ir para a área estética. Ela não pode ficar presa. Ela precisa pelo menos tentar ir para a área estética. Por quê? Porque é isso que o coração dela pede. E é justamente isso. Coragem, quando nós falamos de coragem, né, a etimologia, a essência da palavra coragem, ela vem de coração. É a virtude que vem do coração. É a virtude que vem do coração. É a virtude que nos faz enfrentar os nossos medos, os nossos inimigos, os nossos desafios. E mais uma vez eu volto, quando nós traçamos objetivos, quando nós traçamos metas na nossa vida, nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. E muitas vezes, o maior inimigo que nós temos é justamente, somos nós mesmos. Essa é a verdade. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. E eu queria trazer uma palavra para vocês, né? Vamos aqui se basear um pouquinho na palavra de Deus, para entender um pouquinho melhor essa questão da coragem. E eu queria falar para vocês sobre um homem chamado Davi. Eu acredito que você já ouviu muito falar sobre ele, e hoje ele vem nos ensinar através da vida dele justamente uma lição sobre coragem, né? Só para explicar um pouquinho melhor para vocês, Davi, ele foi um rei de Israel, né? Ele foi um ungido de Deus. Deus escolheu ele para guiar o povo de Israel. Por quê?
Porque Saul, o antecessor dele, né? Vamos do início, né? O que aconteceu? Israel não tinha um rei. Ele não tinha um rei. Quem era o rei de Israel? Era o próprio Deus. Então o povo de Israel começou a murmurar contra Deus, começou a clamar um rei. Falou, não, nós não queremos que, digamos assim, que Deus seja o nosso rei, nós queremos ter um rei. Um rei que possa, né, ser um líder militar, um rei que possa nos organizar politicamente. Então Deus, ouvindo ali a oração do povo de Israel, tudo isso é contado no livro de Samuel, tá bom? No primeiro livro de Samuel, se vocês quiserem, tiverem mais dúvida, depois vale a pena ler o primeiro livro de Samuel, vocês vão entender toda essa história que eu estou contando para vocês. E aí o que Deus faz? Ele suscita um profeta, o profeta Samuel, e ele fala, olha, você vai ungir um rei para esse povo. O primeiro rei que Deus levanta para o povo de Israel se chama Saul. Saul era um homem simples, era um pastor, se eu não estou enganado também. E Deus escolhe ele para ser o rei de Israel. O que acontece? Depois que Saul ele é ungido por Deus para se tornar o rei de Israel, ele era um homem muito humilde, mas depois que ele se torna rei de Israel, ele se torna um homem muito mau, né? Um homem muito orgulhoso, muito cheio de si. E Deus, insatisfeito com essa postura de Saul, o que ele faz? Ele vai lá e levanta um outro rei, o rei Davi. Vai lá e unge o rei Davi para que ele tome o lugar de Saul. Por quê? Porque Saul já era um homem muito orgulhoso. Saul já não agia mais em detrimento daquilo que Deus queria para o seu povo, mas ele agia em detrimento do seu próprio querer, da sua própria vontade. Por isso que Deus vai lá e levanta Davi para tomar o lugar de Saul. E como Deus faz isso, né? E aí nós entramos na passagem que eu quero. O povo de Israel, o povo hebreu estava em guerra contra os filisteus, né? Os filisteus eram um povo, digamos assim, muito forte no seu exército, né? E possuía um guerreiro muito forte chamado Golias. Inclusive a palavra de Deus nos diz que ele era um herói, ou seja, quando nós consideramos alguém herói é porque ele já venceu muitas batalhas, porque ele já foi para muitas guerras e venceu essas batalhas. E diante de uma guerra que acontecia entre os filisteus e o povo de Israel, Golias ele toma a frente do seu exército e levanta o seguinte desafio. Ele fala assim, olha, em vez dos exércitos lutarem e muitos homens morrerem, nós iremos fazer um desafio. Eu, Golias, vou lutar com o homem mais forte de Israel. O que acontece? Golias era um homem muito forte, né? A própria palavra até considera ele como sendo um gigante, né? Um homem de uma estatura maior do que a maioria dos homens. E ele causava muito medo nos homens ali, no exército de Israel. E aí ele propõe o seguinte desafio, olha, eu vou lutar com o homem mais forte que vocês tiverem. O que acontece? Nenhum israelita se levanta contra ele por conta do medo, né? Por medo dele, por medo de enfrentá-lo. Davi, ouvindo esse desafio, vai até o rei Saul e se dispõe a lutar contra Golias. Só que o que acontece? Davi era um homem de baixa estatura. Davi era pequeno, Davi era fraco, né? Engraçado que a própria palavra nos diz que no momento em que Saul aceita que Davi represente ali o exército de Israel e coloca nele uma armadura, Davi era tão fraco que ele não aguentava nem mesmo carregar a armadura que iria proteger ele contra Golias. Olha só que coisa. Ele era tão fraco, tão miudinho, que nem a armadura ele conseguia carregar. Ele teve que ir para esse desafio, ele teve que enfrentar Golias sem armadura. Por quê? Porque ele era tão fraco que ele não conseguia nem mesmo carregar ali a sua própria armadura, né? Então, o que acontece? Saul aceita e deixa Davi representar ali, deixa Davi representar o exército de Israel. Por quê? Porque existia uma virtude em Davi que era justamente a virtude da coragem. Se nós pararmos para pensar, Davi, por ser o mais miudinho, o mais fraco, tinha que ser o primeiro a fugir, falar, não, eu não tenho chance, esquece, né? Golias é um gigante, Golias deve ser 4 vezes maior do que eu não tenho chance contra Golias, eu sou o primeiro a abandonar esse desafio, eu sou o primeiro a fugir dele. Mas qual que era a virtude que Davi tinha que o fazia ser grande? Não era a estatura dele que fazia Davi ser grande, não, era a coragem dele. Uma coragem baseada na fé.
uma coragem baseada em Deus. Não era uma coragem, digamos assim, orgulhosa. Não, eu sou corajoso porque, né, eu vou lá, eu já enfrentei, a palavra nos diz que Davi já enfrentou o urso, já enfrentou o leão, então eu sou cheio de si, eu vou lá enfrentar Golias. Não, era uma coragem baseada na fé, ou seja, Davi tinha certeza de que diante dessa luta, diante dessa batalha, ele teria a companhia de quem? De Deus. Ele mesmo disse, eu vou enfrentar Golias para que vocês conheçam e saibam que Deus está conosco, e quem vai nos dar a vitória não sou eu, mas é o próprio Deus. E é isso que acontece. Davi vai enfrentar Golias sem armadura nenhuma. E o que acontece? Ele tem uma espécie de estilingue, né, eu acredito. Ele pega 5 pedrinhas e joga uma pedra em Golias. Essa pedra atinge ali a fronte da cabeça de Golias. Quando atinge a fronte da cabeça de Golias, ele cai morto, né? E aí o exército filisteu, por conta do desafio que o próprio Golias tinha proposto, é obrigado a se entregar. Por quê? Porque Davi venceu Golias, né? E trazendo essa palavra para a nossa vida, quantos desafios, quantos inimigos nós não temos que enfrentar que são como Golias? Quantas vezes diante da nossa vida nós enfrentamos inimigos e nos vemos nessa mesma situação, quando o inimigo é maior do que nós, quando nós somos pessoas fracas, quando nós somos pessoas talvez incapazes de vencer na batalha. E o que Deus nos pede hoje? Para que nós tenhamos essa coragem, uma coragem baseada na fé, uma coragem baseada em Deus, de ter a certeza que eu e você, de fato, nós não vamos conseguir vencer a batalha, sozinhos nós não vamos conseguir vencer a batalha, mas se tivermos uma coragem, que é uma coragem baseada em Deus, uma coragem que provém da fé e da certeza que eu e você temos, que aqueles que acreditam em Deus alcançam a vitória, aí sim, nós iremos conseguir vencer todos os Golias, todos os nossos inimigos que aparentemente parecem ser maiores do que nós. Mas o que tem que nos tornar grandes, assim como Davi, não é o nosso orgulho, mas sim a fé que nós temos em Deus. A fé que nós temos em Deus. Por isso hoje, Deus te convida a tomar Davi como exemplo. Toda vez que você sentir medo, toda vez que você se colocar diante dessa situação, onde parece que o problema, parece que a dificuldade é maior do que você mesmo, lembra de Davi. Davi se colocou nessa situação também, ele estava em desvantagem, ele estava em total desvantagem, ele não tinha armadura, ele era fraco, ele era pequeno, estava em total desvantagem. Mas o que trouxe a vitória para Davi, diante desse enfrentamento, diante desse desafio contra Golias, foi a fé e a coragem que ele teve. E a certeza de saber, como eu falei para vocês no início da oração, de saber que quando nós estamos com Deus, não importa a tormenta que nós venhamos a passar, no final, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Por isso, nessa manhã, tenha essa fé. A fé de Davi, a coragem de Davi. Por mais que você sinta medo, por mais que você se sinta preso, congelado, por conta do medo, tenha coragem. Tome um passo, dê um passo na sua vida, mesmo diante do medo, tenha essa coragem. Lembra dessa passagem. Fala para Deus, Senhor, me faz corajoso como Davi. Me faz ter essa fé, ter essa certeza. A certeza de que o Senhor está do meu lado. A certeza de que sim, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o Senhor está do meu lado. E eu tenho a certeza de que quando o Senhor está do lado, a vitória vem. Que eu e você tenhamos essa fé, essa coragem que Davi teve ao enfrentar Golias, ao enfrentar esse gigante. Foi essa fé, foi essa coragem que trouxe a vitória para o reino de Israel. E mais do que isso, abriu as portas, né? Depois a história continua. Se você tiver maior curiosidade, eu te convido a ler o livro de Samuel. É um livro que fala muito ao nosso coração. Conta a história aí do próprio profeta, que é uma história linda, o chamado, né? Nós tivemos agora nesse domingo justamente a leitura do livro do profeta Samuel, o chamado dele. Depois nós temos ali a unção do rei Saul como primeiro rei e depois a unção também do rei Davi como segundo rei de Israel. Por isso, nessa manhã, que nós tenhamos essa fé e essa coragem, a fé e a coragem de Davi. Amém? Tá bom? Precisa de mais? Acho que tá bom, né? Bom, para terminar, eu queria
falar para vocês um pouquinho aqui dos produtos que nós temos. Nossa, nós tivemos até uma doação. Muito obrigado, Elisângela Pires, pela sua contribuição. Você nos ajuda muito com essa ajuda, né? Ajuda a manter essa web TV. E para terminar, a gente está quase dando a hora já, faltam 5 minutos mais ou menos. Eu queria falar para vocês de alguns produtos da lojinha. Queria primeiro falar sobre esse livro aqui, ó, um livro muito especial, O Brilho da Castidade. É um livro muito bom, eu já li esse livro. É um livro que nos faz refletir de fato sobre essa virtude, a virtude da castidade. É um livro que abre os nossos olhos, eu posso dizer assim. Por quê? Porque hoje em dia a castidade ela está desacreditada. Eu falo muito isso. As pessoas elas não acreditam mais, né, em viver ali uma vida pura, uma vida casta. Elas não acreditam mais que é possível, né, viver esse caminho. Por quê? Porque o nosso mundo ele está totalmente erotizado. Essa é a verdade. O nosso mundo ele acredita que para ser feliz é necessário você ter uma vida totalmente promíscua. Essa é a verdade. É só a gente parar para ver as músicas. É só a gente parar para ver o que se passa na televisão, né? Eu fiquei de férias esses dias. Existem programas ali que é impossível você assistir, né? Que não condizem com os nossos valores cristãos. Infelizmente, cada dia mais a nossa consciência vai se tornando mais laxa, né? Por quê? Porque nós realmente já não acreditamos mais. E eu falo isso para vocês por quê? Porque muitas pessoas chegam para nós, eu sou um religioso, né? Eu fiz o voto de castidade. Esses nozinhos que nós temos aqui na nossa cruz representam justamente isso. As promessas que nós fizemos para Deus, a pobreza, a castidade e a obediência. E as pessoas chegam para nós e perguntam: nossa, irmão, mas né, você não tem vontade, você não sente falta de ter uma namorada, de ter uma mulher, de casar? Né? Eu digo para as pessoas: olha, ninguém acorda assim numa manhã, até brinco com elas, né? Ninguém acorda e fala: nossa, hoje me deu vontade de ser casto, né? Que vontade de viver. Não, ninguém acorda. Nós vivemos a castidade primeiro porque é um mandamento de Deus. Primeiro porque Deus nos pede, né? Se eu não me engano, o 6º ou 7º mandamento é justamente isso: não pecar contra a castidade. Então, primeiro, nós devemos viver a castidade porque é um mandamento de Deus. Depois, a primeira carta de São João nos fala: aqueles que amam a Deus vivem os seus mandamentos. Então, assim, eu digo pra vocês, não é que a gente acordou um dia e falou: nossa, eu quero ser casto. Não, é porque primeiro Deus nos pede e depois Deus nos dá a graça de sermos castos. Deus nos dá a graça de sermos castos. Então, assim, falar pra vocês: nossa, é fácil, é simples, não é. Mas ao mesmo tempo, Deus nos dá a graça. Deus nos dá a graça. Então, assim, quando as pessoas duvidam da castidade, é porque elas já não acreditam mais. E nós precisamos voltar a acreditar. Por quê? Porque se Deus nos pede, vocês concordam comigo que Deus é o único ser que nos conhece mais do que a nós mesmos? Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Deus conhece o irmão José mais do que o próprio irmão José. Deus pode falar coisas de mim que nem eu sou capaz de falar. E quando Deus fala pra gente assim: olha, vivam a castidade, é por quê? Porque Ele quer a nossa felicidade. Deus não é um Deus carrasco que fala assim: não, você vai sofrer, você vai viver a castidade. Você vai sofrer, eu quero ver você sofrer. Não, Deus não age assim. Se Ele nos pede para viver a castidade no namoro, na nossa vida, né, de namorado, ali, digamos assim, de solteiro, e até mesmo no casamento, é possível viver a castidade no casamento, né? Depois eu posso até marcar uma live para explicar melhor isso, né? É possível viver a castidade no casamento, porque quando nós falamos de castidade, não é só não ter relação sexual. Eu já estou adiantando todo o livro para vocês, ninguém vai comprar, né? Porque eu já estou falando tudo aqui. Mas compre, viu? É muito bom. Mas viver a castidade não é só você não ter relação sexual, mas principalmente você tratar a relação sexual como ela deve ser tratada. Ou seja, não usar da pessoa como um objeto de prazer. Ou seja, quando que um casal, né, de marido e mulher, vivem a castidade? Quando eles estão tratando ali a relação sexual como ela deve ser tratada. Ou seja, quando o marido não usa da esposa como um objeto de prazer e quando a esposa não usa do marido como um objeto de prazer. Por isso é possível ser casto também na vida matrimonial. Mas se você quer saber mais, né, mais do que eu já expliquei, compre esse livro, tá bom? Tá apenas R$30, você não vai se arrepender.
tá bom? Eu acho engraçado que o pessoal não gosta de comprar livro, né? Ai, R$30, irmão, tá muito caro. Mas aí você vai ver, a pessoa vai comprar um tênis de R$600, não, vale a pena. R$600 num tênis lá, né, independente da marca que seja, vale a pena, né? Não, mas um livro de R$30 é muito caro. Então assim, ó, toma vergonha na sua cara, viu? Você é igual o Padre Ailton aqui. Toma vergonha na sua cara, R$30 não é caro e vale muito a pena, vai trazer muito para a sua vida, tá bom? Para você voltar a acreditar na castidade. Olha só, nós temos aqui a Bíblia da Ave Maria. Meu Deus, não tem preço aqui, gente. Quanto que tá essa Bíblia aqui? R$85, Bíblia da Ave Maria. Tá bom. O pessoal tá falando por encerrar aqui. A Bíblia da Ave Maria, R$65. Ela é com capa, é a mesma Bíblia que eu uso para fazer as leituras, para fazer os meus estudos. Vale muito a pena, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença aqui na oração da manhã. Deus te abençoe e que hoje nós possamos ter essa coragem, a coragem e a fé do rei Davi, tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima.